Bom, voltamos. Depois de assistir a videoaula, vamos agora ver e entender um pouco desse processo de separação de misturas, ok? Bom, a todo momento nós estamos utilizando isso na cozinha, nos nossos afazeres. Quando uma substância ela reage com outra, se juntam, certo? Cria-se um produto, ok? Quando esse produto é criado, existe às vezes a necessidade de separá-lo. E existem processos para realizar essa separação, e é o que nós vamos ver agora. Tá? O primeiro processo de separação de misturas é analisar de primeiro ponto a mistura. Tá? Saber se ela é uma mistura homogênea ou se é uma mistura heterogênea. Nós aprendemos isso já na última aula. A mistura homogênea é uma mistura que apresenta uma única fase. Você mistura água com sal. O sal ele se dissolve na água e você não consegue ver mais o sal. Isso é uma mistura homogênea. A mistura heterogênea já é aquela mistura onde você consegue ver duas ou mais fases. Um exemplo claro é quando você coloca, por exemplo, água e óleo. Você tem duas fases, o óleo se separando da água, tá? Ou quando você coloca, por exemplo, muito açúcar e consegue formar um copo de fundo, certo? Essa análise imediata da mistura que deve ser feita é saber se ela é homogênea ou heterogênea. E saber quais são os componentes que estão ali dentro para que você escolha qual é a melhor forma de separá-los. Tá? Primeiro processo é a decantação. O processo de decantação ele é um processo simples. Tá? Ele é um processo no qual vai envolver um líquido e um sólido ou dois líquidos. Mas esses dois líquidos não podem ser immiscíveis. Nós vamos aprender já o que são líquidos immiscíveis. Tá? Esse tipo de processo só ocorre em misturas heterogêneas, ou seja, misturas que apresentam duas fases. Tá? Mistura homogênea não dá para fazer decantação. Por quê? Porque você tem, por exemplo, a mistura de água do Désio quando vem toda barrenta. Aí você coloca em um copo, certo? Aí você vai esperar um tempo, depois de um certo tempo, aquela mistura de barro vai estar lá embaixo, lá no fundo, formando uma camada de areia, certo? O soluto ele baixou. Como é que eu faço para separar esse processo? Simples. Você vai pegar uma baqueta, que é tipo um bastão de ferro, qualquer bastão, um becker, tá? Um recipiente, e você vai separar. Lembrando que é o seguinte, essa baqueta ela serve para impedir com que a água lá no fundo se misture com a areia. Você tem que estar colocando devagarzinho, e aí você vai conseguir separar. É um modo simples, né, que vocês percebem. Esse processo ele não deixa a água, por exemplo, pura, mas ele retira o soluto, o grosso. Tá? Existe um outro processo, que é o processo de decantação. O processo de decantação, também com misturas heterogêneas, ocorre com líquido e sólido, líquido e líquido. Tá? Nós temos aí um suporte universal, que é um ferro que segura um funil de bromo. O que é esse funil de bromo? É alguns equipamentos de laboratório. Nós vamos ver isso lá para o final do ano. O funil de bromo, ele, como vocês podem visualizar aqui, ele tem uma torneirazinha embaixo, certo? O suporte segura esse funil de bromo, e aqui eu posso colocar um becker aqui embaixo, ok? E aí quando você adicionar água e óleo, de imediato o óleo vai subir, a água vai ficar embaixo. Para que você separe essas duas misturas, tá? Que são dois líquidos, lá nós vimos o processo de decantação, tá vendo? Com líquido e sólido, né? Que é o barro e a água. Aqui vocês estão vendo o processo de decantação com dois líquidos, o óleo e a água. Como é que eu separo? Tá? Com o processo do funil de bromo, você vai abrir essa torneira. Tá? Quando a água descer até o ponto da torneira, você fecha. Pronto, está separada as duas misturas, a mistura, tá? Os dois componentes, a água e o óleo. Processo de decantação, nós chamamos, tá? Então, processo de decantação, só resumindo, o processo de decantação ocorre com misturas heterogêneas
ocorre com líquido e líquido, e sólido e sólido, e sólido e líquido, desculpa, tá? Temos também a separação de misturas pelo processo de decantação, tá? Também misturas heterogêneas, também por forma de líquido e sólido, e também por líquidos. Esse processo de separação de mistura por decantação, ele pode ocorrer com a ajuda de uma máquina chamada centrifugação, tá? Ela acelera essa separação. Como assim? É mais ou menos, não é, mas é mais ou menos quando você vai coar um suco, tá? Se você coloca um suco na peneira, né, você vai perceber que o suco ele vai descendo lentamente. Aí é um processo de filtração, mas você vai perceber que vai descendo lentamente. E ele vai começar a acelerar quando você pega uma colher e mexe, tá? Então, esse processo de centrifugação acelera esse processo. Nós temos um exemplo aqui, a filtração, tá? A centrifugação ela separa, a filtração é um tipo de centrifugação, ok? Nós temos aqui, ó, misturas heterogêneas. Por exemplo, a mistura de sólido e líquido. Você tem uma baqueta que nós utilizamos lá no outro, lembra? Um papel de filtro, que é aquele papel utilizado para coar café. Um funil e um becker. Esse becker aqui é que vai receber a mistura separada, tá? Então você tem ali o suporte segurando todos eles. E aí você coloca uma mistura heterogênea, por exemplo, com sólido e líquido, um suco de acerola, por exemplo, tá? E nesse processo você vai ocorrer a filtração, vai sair só o suco e ficar somente os vestígios da acerola, né? Ok? Aí a solução ela foi filtrada. Nós temos também a mistura heterogênea com sólido e gás. Tá? Esse processo utiliza vácuo, que acelera esse processo. Tá? Sólido e gás ou sólido e líquido. Como é que funciona isso? Você tem um componente, está aqui ao lado, onde você insere água, por aqui, tá? Uma trompa que é ligado a esse tipo de componente aqui. Você tem um funil, do mesmo jeito, papel de filtro. Só que aqui o que é que vai acontecer? Aqui vai servir como um sugador. Tá vendo onde a seta está apontando? Ele vai sugar o ar que tem dentro do quisalto, tá? Que é esse tipo de equipamento aqui. Sugando isso, que vai ser sugado pela água inclusive, ele vai acabar sugando todo o produto que tem aqui. Acabar fazendo com que a filtração seja rápida, tá? Isso nós chamamos de separação por vácuo. Nós temos também a separação do tipo destilação simples. Esse tipo de processo envolve misturas homogêneas, tá? Nós vamos parar por aqui, ok? A parte de misturas homogêneas, nós vamos estar resolvendo isso na quarta-feira. Amanhã não, na quarta, certo? Amanhã eu vou estar deixando para vocês um vídeo lá no blog para que vocês possam assistir, ok? Só lembrando de vocês estarem fazendo os exercícios do livro. Eu agora vou deixar um outro vídeo para vocês assistirem agora, para a gente complementar a nossa aula. E lembrando, o processo de filtração pode ocorrer, e é isso que eu quero que vocês saibam agora, nesse momento, com misturas homogêneas e heterogêneas. E saber o que é essa mistura homogênea e heterogênea, tá? Vamos ver aqui. Olá, para aqueles que têm dúvida, aqui está o blog, certo? O endereço do blog. Aqui nós temos os horários, ok? Você vai aqui, ó, em vídeo aula, clicou em vídeo aula, certo? Vai aparecer todas as videoaulas. Essas videoaulas, elas não estão por série, tá? Aqui eu ainda estou inserindo algumas coisas, temos sistema de gestório, e eu vou estar colocando agora para vocês a questão de filtração. Vocês podem acessar lá agora, assim que terminar esse vídeo, acessa lá o blog e você vai conseguir ter acesso a essa videoaula. Tenha um bom dia, vamos participar desse período de quarentena.
Lembrando da higienização e de estar aproveitando para colocar o conteúdo em dia. Tchau, tchau.